Olá, boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos fazendo hoje um momento bancário especial sobre a proposta que a FENABAN apresentou na mesa de negociação, sobre as rodadas de negociação até agora. A gente vai falar um pouco dessa conjuntura, nós vamos conversar um pouco sobre as outras categorias que fecharam acordo no primeiro semestre, se tem as categorias que estão fechando acordo agora. Nós vamos olhar um pouco para a nossa campanha e os próximos passos, o que tem pela frente. Para conversar sobre esse assunto, sobre a campanha, né? Nós estamos aqui com a Ivone Maria, que é secretária-geral do sindicato, é bancária do Itaú. Boa noite, Ivone. Boa noite, Juvândia. E é bom a gente entender bem também os passos da greve, se a gente entrar numa greve, o que a gente tem que fazer, quais são as orientações, porque que nós estabelecemos esse calendário. Tudo isso nós vamos conversar nessa campanha. Bom, nós também vamos conversar com o José Silvestre Prado de Oliveira, que é coordenador de relações sindicais do DIEESE e tem pós-graduação em economia. Boa noite, Silvestre, obrigado pela presença. Boa noite, Jolanda, eu que agradeço. Boa noite, Ivone. Boa noite. E o Silvestre, a gente vai conversar um pouco também das campanhas salariais, das outras categorias, o que ele tem aí, de que categorias fecharam acordo nesse segundo semestre. E é importante, obviamente, a gente olhar a situação também da economia, enfim, a situação dos bancos, né, como estão os lucros dos bancos. Então, para a gente dar um informe agora de como é que está a campanha, até para o Silvestre, né, se inteirar aqui do nosso calendário até agora, nós tivemos 7 rodadas de negociação. Nessas negociações, nós estávamos discutindo pontos importantes da nossa minuta. A nossa minuta é uma minuta bem complexa, tem vários pontos, dialoga desde saúde do trabalhador, que hoje tem um grande número de bancários adoecendo na categoria. A gente tem uma parte da nossa pauta de reivindicação que dialoga sobre a igualdade de oportunidades, como é que está a situação das mulheres na categoria, dos negros, das pessoas com deficiência, né? E esses direitos, o que a gente pode fazer para que essa condição de igualdade seja alcançada. E a gente fez, em 2008, um censo, que é um retrato da categoria bancária, né? Há uns 200 mil bancários responderam esse censo. O censo é como uma pesquisa, né, que vai mapeando a categoria bancária. E a gente, desde 2008, não tinha repetido esse censo. Então, na campanha salarial de 2012, aliás, nós conquistamos, numa cláusula, colocamos na convenção coletiva, que esse censo deveria ser repetido agora em 2014. E ele foi repetido, né? 41% dos bancários responderam ao censo. E hoje a gente tem um retrato mais atualizado da categoria bancária para comparar com 2008. Então, nós comparamos 2014 com 2008. Em 2008, a gente via que as mulheres tinham diferença salarial em relação aos homens, já grande, né, de 24%, um salário médio 24% menor que dos homens. E nós queríamos saber como é que está agora em 2014. E a gente viu em 2014 a diferença, o avanço foi muito pequeno, né? 1,5 ponto apenas, 6 anos depois. E nós falamos o seguinte, bom, se a gente demorar nesse ritmo mais 6 anos, avançar só 1,5 ponto, essa diferença salarial só vai ser corrigida daqui a mais de 88 anos. Na região sudeste, que é onde se concentra o maior número de bancos privados, vai demorar mais de 200 anos para corrigir essa diferença salarial, para que as mulheres tenham a mesma condição de ascender na carreira, de ser promovidas. Isso é uma injustiça. Significa o seguinte, os homens que estão nos cargos de poder só promovem homens, não promovem mulheres. E precisa estabelecer uma política que permita que as mulheres tenham a mesma condição de igualdade. A outra questão é a Convenção 100, é salário igual para trabalho de igual valor, né? E a gente tem na categoria pessoas que estão fazendo a mesma função, homens, mulheres, ou homens, né, 2 homens fazendo a mesma função, um está com um salário menor, entendeu? E a gente também quer corrigir essas desigualdades. Então, nessas rodadas de negociação, nós estamos discutindo tudo isso. A segurança bancária. No primeiro semestre desse ano, 32 pessoas morreram ou dentro de agência bancária, ou porque fizeram saque na agência bancária e saíram, né, o bandido vai atrás né, para assaltar aquela pessoa, sabe que ele sacou, porque viu, estava às vezes dentro da agência bancária vendo, e as saidinhas, é o chamado crime de saidinhas de banco. Como é que a gente faz para evitar? Nós queremos que tenha mais segurança nas agências.
Os biomos, por exemplo, é uma forma de evitar que as pessoas vejam o que é a operação que o cliente está fazendo na agência. Nós estávamos tendo problema porque no aviso prévio proporcional, a bancária era desligada do banco e engravidava 60 dias depois. Tinha um aviso prévio, por exemplo, de 90 dias, dependendo do tempo de banco, né? E ela engravidava e os bancos não queriam readmitir, só queriam readmitir isso dentro dos 30 dias. E aí nós, já como resultado dessas negociações, agora, durante todo o aviso prévio, se ela engravidar comprovando a condição, o banco tem que readmitir. Não precisa mais entrar com ação judicial, né? Imediatamente ele vai readmitir. A cobrança, hoje, nós temos uma cláusula na convenção coletiva que proíbe que os bancos cobrem as metas ou façam qualquer tipo de cobrança no celular particular do bancário. Só que a gente escreveu na convenção coletiva que era cobrança por SMS. Depois veio o WhatsApp. Aí o banco falou, tinha banco que fazia o seguinte, bom, eu não cobro mais por SMS, eu mando mensagem no WhatsApp. Pô, é a mesma coisa, a negociação não pode cobrar no celular particular do bancário, independente do que se crie, do que surge, de como chame, entendeu? Esse era o espírito da negociação e eles concordaram que tinham que corrigir a cláusula, e tem que orientar que o banco que estiver fazendo isso tem que parar. Também a FENABAN se comprometeu a gente fazer seminários sobre os avanços tecnológicos, apontar temas que digam respeito a esse assunto que a gente queira discutir nesses seminários, ver qual a tendência, para onde está indo. Porém, assuntos importantes como metas, o fim das metas abusivas, essa pressão que gera o adoecimento na categoria bancária não teve avanço nenhum. A segurança bancária também não teve avanço. Temas como o emprego, o fim das demissões, também não teve avanço. E temas como o fim dessa desigualdade salarial entre homens e mulheres, como é que você faz para que essa desigualdade não demore 200 anos ou 80 anos, na pior das hipóteses, para corrigir. Não podemos esperar tanto tempo para corrigir uma desigualdade que a própria Constituição proíbe, que as convenções internacionais de direitos humanos proíbem, dentro do local de trabalho, que acontece na categoria hoje. Agora, na questão econômica, os bancos propuseram 7% de reajuste para todos os salários, uma inflação de 6,35%, um aumento real de 0,61%. E eu queria que depois você me falasse como é que foi o aumento real das categorias no primeiro semestre, qual é a média, as categorias fecharam com aumento real. E no piso, um aumento diferenciado, em vez de 7%, 7,5%, ou seja, um aumento real de 1,08%. Na PLR, só corrige a parte fixa pelo 7% e os tickets, refeição, os auxílios, auxílio alimentação, refeição, auxílio creche babá, corrige no 7% e a nossa reivindicação é que tem uma correção diferenciada, porque a alimentação fora de casa tem sido, a inflação da alimentação fora de casa tem sido maior, os bancários têm reclamado que o ticket não dá para terminar o mês, tem um conjunto de reivindicações, 14º salário, aumentar a participação nos lucros e resultados, o índice está abaixo do que nós reivindicamos. Então, eu queria começar aqui pelo Silvestre, ele vai me falar um pouco para a gente como é que foram os acordos no primeiro semestre e o que você tem já de informação de categorias que fecharam acordo agora. Olha, Juvândia, em relação às negociações do primeiro semestre, nós tivemos um desempenho, eu diria que bom, inclusive resultados melhores do que o ano de 2011, e o próprio ano de 2013. Ou seja, nós tivemos cerca de 93% das negociações que o DIEESE acompanha e sistematiza, 93% dessas negociações tiveram algum ganho real de salário. Você acha que isso essa melhora tem alguma explicação? Vocês detectaram? Essa melhora tem explicações. Primeiro, eu acho que nós temos no Brasil, desde 2004, que nós temos uma trajetória de melhora dos resultados das negociações coletivas de uma maneira geral. E no geral, na maioria das categorias tem fechado acordo com o aumento real desde 2004. Desde 2004. O melhor ano dessa série, tomando como referência, tomando como ponto de partida 2004, foi o ano de 2012. A nossa categoria teve incrivelmente, do ponto de vista dos indicadores macroeconômicos, não foi o melhor ano, do ponto de vista do desempenho da economia. Todos vocês sabem, todos nós sabemos que o melhor ano
foi 2010, onde nós tivemos um PIB de 7,5%. No entanto, os melhores resultados foram em 2012, o que mostra que, do ponto de vista da negociação, não é apenas o PIB, né, que determina. Que não é o determinante, ou seja, tem outras variáveis que entram nesse processo. Mas voltando aqui aos resultados do primeiro semestre, eu estava dizendo que nós tivemos 93% das negociações com um ganho real de salário. E tivemos um aumento real médio no conjunto dessas 340 negociações da ordem de 1,54. Né? A gente pode, a partir desses resultados, tentar inferir o que é que pode ocorrer no segundo semestre. Né? Você acabou de dar o exemplo aí das dificuldades e da intransigência dos banqueiros em relação à negociação de vocês. Nós estamos acompanhando também, outros setores também estão enfrentando dificuldades na negociação. Mas, de toda maneira, eu acho que tem elementos do segundo semestre que nos remete a avaliar e pensar que, ao fecharmos o ano de 2014, nós temos resultados muito semelhantes a 2013. Por que isso? Porque, apesar dessas adversidades que nós estamos enfrentando aí na negociação do segundo semestre, o segundo semestre tem um conjunto de elementos, né, que faz com que, historicamente, você tenha os melhores resultados das negociações no segundo semestre vis-à-vis ao primeiro. Então, há ainda uma expectativa, claro, que categorias como bancários, metalúrgicos, químicos, petroleiros, etc., essas grandes categorias, elas são também, em certa medida, uma espécie de farol, né, para as demais. Então, e também eu acho que tem um dado aí que pode ser alentador para a gente, que há indícios, há sinais que os resultados da economia, ou seja, do PIB, eles estão melhorando, né, deve melhorar a partir do terceiro trimestre do ano. Então, nós vamos voltar, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar para conversar um pouco mais sobre isso. Porque você estava lembrando aqui que em 2012 as categorias tiveram uma média de aumento real maior, mesmo com o crescimento do PIB menor, bem menor. Né? E no nosso caso, da nossa categoria, a gente vê o crescimento né, dos lucros assim, bem maior, inclusive, do que o ano passado. Né? Esse ano de 2014, os 5 maiores bancos têm um crescimento aí de mais de 16% do lucro líquido. Então, eles têm, esse ano, lucrado mais, porque a Selic, no final do ano passado, né, quase no final do ano passado, começou a subir, né, tem subido bastante, e os bancos têm lucrado bastante também. Né, aumentam as tarifas bancárias, né, taxas de juros, e tem lucrado bastante. Então, a gente vai voltar para conversar um pouco mais sobre isso e ver se tem categoria que já fechou acordo agora no segundo semestre. Aumento da Selic, né? Porque a taxa real aumentou. E os prédios bancários. O segundo semestre? Então, de volta ao momento bancário, falando aqui das negociações da categoria bancária e das outras categorias nesse ano de 2014. A gente estava, o Silvestre do Diese está aqui conosco, a Ivone, e o Silvestre estava falando do resultado das negociações no primeiro semestre, já com 93% fechando acordo e maior que o primeiro semestre do ano, maior que o mesmo período do ano passado, né? E, Silvestre, alguma categoria já fechou acordo agora no segundo semestre?
Olha, já várias categorias fecharam, mas sobretudo algumas dos meses de julho e agosto. Eu fiz aqui um levantamento prévio, é uma coisa muito preliminar mesmo, cerca de 20 negociações que eu levantei, e nessas todas tiveram ganho real de salário, o que estaria dando uma média aí em torno de 1,25, nessas 20 informações, que é muito pouco, quer dizer, não dá para efetivamente caracterizar como uma tendência. Mas, de toda maneira, está revelando aquilo que eu tinha falado no bloco anterior. Ou seja, é muito provável que tenhamos no segundo semestre resultados tão bons quanto o primeiro, né, do ponto de vista do ganho real, que deve compor aí um resultado para o ano de 2014, assim esperamos, semelhante àquilo que os sindicatos trabalhadores negociaram em 2013. O Ivone, nós estamos com um calendário marcado, que a campanha nacional dos bancários, o comando indicou um calendário, vai ser discutido nas assembleias. Primeiro, nós indicamos a rejeição. E segundo, a gente propõe greve a partir do dia 30, nova assembleia dia 29, se não houver uma proposta até então, aí a greve acontece. Se tiver, no dia 29 a gente aprecia essa nova proposta. E, portanto, avisa a população da greve. Você teria alguma recomendação para os bancários? Olha, a recomendação que sempre o sindicato faz é procure as orientações do sindicato, né? Que normalmente o que começa agora? Os bancos terem contingências, né? As contingências, começa a mandar, cadastrar os celulares dos próprios bancários para mandarem mensagem, para mandar para outros locais, para obrigarem eles a entrarem mais cedo. O que nós falamos é o seguinte: denuncie para o sindicato primeiro isso, para a gente poder até fiscalizar esses locais, porque muitas vezes as pessoas são obrigadas a ficar nesses locais, até entrando mais cedo, para burlar o movimento, né? E também, assim, ligar temos aí sempre na folha bancária, sai os locais das regionais e, assim, ligue para as regionais e venha com a gente no movimento, né? Fazendo a greve e vindo também para a Assembleia, né? É importantíssimo o comparecimento da Assembleia, né? Então, uma Assembleia cheia indica que a categoria realmente está unificada e que não gostou dessa proposta dos banqueiros. Então, é uma demonstração para os banqueiros que realmente não gostou da proposta. Então, quinta-feira, encher a quadra com uma Assembleia lotada, né? Muito bem, esse é um excelente recado, né? Porque o bancário fala assim, né? Tem que ir para a faculdade, mas sempre a gente acha um espaço para ir no futebol, para ir no cinema, né? Para ir no barzinho. Agora tem que pegar esse dia para ir na Assembleia. Esse dia é importantíssimo, um dia no ano que a gente vai cuidar do nosso salário, da nossa condição de trabalho. E o Felipe fala aqui uma coisa, tem uma pergunta aqui do bancário, ele diz o seguinte: a estratégia tem que mudar. Levando essas reivindicações todas, nós nunca vamos ter uma conquista sólida. Temos que ter prioridade, foco. Felipe, essa pauta, ela é construída, eu compreendo a sua sugestão, mas essa pauta é construída a partir, primeiro, de consultas. 12 mil pessoas respondem essa consulta em São Paulo, aqui em São Paulo, mas fora de São Paulo, esse número chega a um contingente muito significativo. Depois a gente faz assembleias, depois a gente faz conferências regionais, depois a gente faz conferências nacional. E a pauta, na verdade, ela contém o quê? Ela contém as propostas que estão, o que já já está previsto na convenção coletiva, você tem que atualizar aquilo e novas propostas, aquilo que você precisa mudar, né, que você está reivindicando a mudança. Por isso que ela também é uma pauta maior, porque você tem que discutir tudo aquilo que não é automático a renovação, né? Não está garantido, tem que discutir sempre. E nossa estratégia tem nos possibilitado ter várias conquistas. Nós conquistamos Vale Cultura ano passado, abono assiduidade, nós temos conquistado aumentos e mudanças na regra da PLR, com aumento dos valores. Nós temos conquistado nos bancos públicos um conjunto de questões, promoção por mérito, nós temos conquistado um conjunto de questões que são importantes, que foram avançando a partir dessa construção, primeiro no local de trabalho, do diálogo com os bancários e depois com os banqueiros, aprovando e colocando pauta.
a PLR social na Caixa Econômica Federal, o piso da categoria bancária, Silvestre, né? Teve um aumento desde 2010, que teve um aumento bastante significativo, 16% na CCT, nos bancos públicos em torno de 12%, 11%. Nós temos tirado a estratégia de valorizar o piso, né? É uma coisa para a gente bastante importante, que o piso da categoria tem um aumento significativo, porque, inclusive, força os outros salários também a aumentar. E não só piso, em condições de saúde, né, e dos locais de trabalho também, são várias reivindicações que a gente tem conseguido, ano a ano, acrescentar na nossa minuta também, porque também é importante, né, para nós, né? Então, e essa é uma época que as categorias discutem muito temas como saúde, né, o adoecimento. Você acompanha isso, tem essa percepção, Silvestre? Tenho. Eu queria só mencionar ainda em relação a vocês bancários. Bancário é uma das categorias mais, digamos assim, mais organizadas, mais tradicionais, né, no movimento sindical brasileiro. E isso que você estava mencionando do ponto de vista de cláusulas, quer dizer, várias cláusulas, né, que hoje, por exemplo, você vê presente em outras categorias, em outras convenções, os bancários saíram na frente. Eu acho que Conquistaram antes, né? melhor exemplo é a Convenção Coletiva Nacional. Quer dizer, o bancário acho que é a única categoria mesmo, né, que tem uma convenção coletiva de abrangência nacional. E também, como eu estava me referindo, nessas cláusulas, né, os bancários também... Dentre essas cláusulas que você, vamos chamar assim, cláusulas temáticas que você mencionou, como relacionada à questão de gênero, por exemplo, né? E outras, os bancários também foram, digamos assim, conquistaram lá atrás já, né? Agora, é interessante perceber, acho que uma coisa também em relação a essa categoria, que é o seguinte: os dados demonstram que você tem cerca de 80% ou mais dos bancários têm grau de escolaridade superior completo ou incompleto, né? Olhando sob essa ótica, era de se esperar, né, que você tivesse, né, as desigualdades do ponto de vista de gênero fossem menores, como você mesma mencionou. No entanto, né, porque é uma categoria que é mais escolarizada. Agora, do outro lado, é isso também, quer dizer, sofre uma pressão permanente do ponto de vista das condições de trabalho e essas questões que foram mencionadas, né? Mas eu quero, ainda voltando à questão da negociação, a nossa aposta é que a gente tenha, de fato, nesse ano de 2014, a manutenção daquela trajetória que a gente vinha observando nesses últimos anos do ponto de vista dos ganhos reais, do aumento real e assim por diante. E isso é importante, porque, veja, nós passamos por uma grande crise mundial, né? Começou lá no sistema financeiro nos Estados Unidos, pegou a Europa, e que ainda até hoje sofrem as consequências dessa crise. Então, e que afeta os outros, acaba afetando todos os países, né? Uma crise de uma amplitude muito grande, né? E o Brasil conseguiu, nesse período, manter a criação de empregos, os ganhos reais das categorias. E é importante que a gente continue nessa trajetória, porque no setor bancário não tem nem por que não ter um aumento real maior, né? Não tem por que, os bancos têm toda a condição de assimilar um aumento real maior, é isso que a gente está dizendo, pega o resultado dos bancos, está aí. Tem setores que estão numa situação diferenciada, mas o quanto que é importante o aumento real para que a economia não se desaqueça, né, Silvestre? Não, acho que um outro dado que corrobora isso que você está falando é o seguinte: o Brasil, nesse período, enquanto você teve, enfim, as economias, né, a maioria das economias, e principalmente das economias chamadas desenvolvidas, você teve no mundo a eliminação de cerca de 60 milhões de empregos nesses últimos 10 anos, enquanto no Brasil foram criados cerca de 20 milhões de empregos. Um outro dado, acho que mostra a questão nossa brasileira, da nossa economia, é o seguinte: e os bancos são, eu acho que a face que revela isso, que é as margens de lucro, os ganhos que os bancos... E não só os bancos, as empresas. Por exemplo, nesses últimos, de 2006 a 2013, o Brasil remeteu para o exterior, ou seja, para as matrizes das empresas, cerca de 171 bilhões, né, a título de remessa de lucro.
né? Então, isso mostra que a economia, né, tá reagindo e está mostrando indicadores, né, e no sentido de revelar que o Brasil é um país. Outro dado é isso, o Brasil é o 4º país em absorção de investimento, né? Então, o que dá para perceber é o seguinte, que às vezes o que a grande mídia tem colocado não corresponde efetivamente à realidade, tá? Do ponto de vista dos números, da situação, né, do mercado de trabalho, do emprego e assim por diante. Então, a nossa grande recomendação é a gente lutar e manter a unidade nacional, porque, veja, os Correios têm resolvido suas campanhas salariais sempre no tribunal. Isso é muito ruim, porque acaba não conseguindo uma unidade nacional, aí sai de greve. São Paulo aprovou proposta, Rio de Janeiro não aprovou, sai em greve, acho que já suspendeu a greve agora, e estão com a primeira audiência no tribunal marcada, quando que, na verdade, se tivesse saído numa unidade, poderiam resolver sem ter que correr o risco no tribunal, porque o tribunal, nos julgamentos passados, acabou descontando o dia e estabelecendo um período de 6 meses para compensação dos dias de greve. Quer dizer, os trabalhadores acabaram tendo esse problema e esse prejuízo no tribunal. Se tivesse negociado e tivesse tido uma unidade nacional, eu acho que é importante da nossa categoria que a gente tenha essa unidade nacional. Os bancários estão. O comando saiu com a proposta de calendário único para o Brasil inteiro, entendeu? Assembleia dia 25, com a nova Assembleia dia 29, greve a partir do dia 30, se não tiver uma proposta. Os bancos terão prazo legal, a gente cumpre todas as exigências legais de 72 horas após a Assembleia, ou cumpre os estatutos do sindicato, porque também, para que a greve não seja julgada ilegal, para que não tenha problema jurídico nesse caminho, para que bancário nenhum seja demitido. Então, a gente tem que cumprir as formalidades. E acumula mais forças para que os bancários participem do movimento e a gente saia com uma conquista, com vitórias. E para isso, todo mundo participando da Assembleia agora no dia 25, às 19 horas na quadra dos bancários, que é na rua Tabatinguera 192, ali, né, do lado da Praça da Sé. Importante contar com a sua participação, a sua militância, seu esforço nessa luta para que nós possamos sair de fato com conquistas, com vitórias, com um aumento real que é possível de ser dado pelos banqueiros, porque com todo esse lucro, Itaú teve um crescimento de mais de 30% no lucro, Bradesco de mais de 28% no lucro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todos esses bancos, e para que a gente também possa sair nas mesas de negociação, nas mesas específicas, porque Banco do Brasil e Caixa tem negociação agora no dia 24, 10 horas da manhã, que é amanhã, né? Agora, nesse dia 24, nessa quarta-feira, na Assembleia, a gente vai saber, inclusive, o que esses bancos colocaram na mesa de negociação. Então, nós esperamos você lá na Assembleia, no dia 25, 19 horas, na quadra dos bancários. A gente vai encerrando aqui nosso momento bancário, agradecendo ao Silvestre, a Ivone, que é a secretária-geral, que vai ajudar a coordenar a greve aqui no nosso sindicato de São Paulo, Osasco e região, que vai passar todas as orientações para os bancários que têm que cumprir nessa greve, né, de como fortalecer o movimento, né? E ela já falou um pouco sobre essas orientações, mas ao longo do movimento, a Secretaria-Geral vai dar todas as orientações possíveis. É só você entrar em contato com a gente, leia a folha bancária, se informa pelos materiais do sindicato, porque os bancos costumam dar informação também internamente. E cadastrar também, né? Você pode cadastrar também o seu celular no nosso site para que você receba informações do sindicato, né? Então, além de entrar no nosso site, vai lá, cadastra, que a gente sempre manda os torpedos aí. Aí é o torpedo do bem, não é do mal, igual do banco aí. Não é com meta, não é com cobrança. Não é com meta nem nada, era sobre a reivindicação. É com cobrança, é com informação. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.